Olá, bem-vindos ao Processo, um podcast gravado ao vivo no Grêmio Sesimbrense e onde todos os meses recebo um autor para falar sobre o seu processo criativo. O meu nome é Miguel Pérez e comigo tenho o meu primeiro convidado, Alex Couto, escritor, publicitário e formador de storytelling. Separam-nos 4 anos de nascença, mas junta-nos a cidade onde nascemos, Setúbal. Em 2019, Alex Couto lançou o seu primeiro livro, Nova Lisboa, seguidos de A Ponta de um Corno e o mais recente, Sinais de Fumo, estes 2 últimos centrados no bairro que o viu crescer, o bairro de Viso. A meu ver, o Alex tem uma escrita muito cinematográfica, por vezes visceral e genuína. A sua linguagem é a linguagem do bairro contrastada com o seu lado hipster da capital. Difícil não concordar. Isto é uma estreia aqui do podcast e é curioso isto aqui, que é nós estarmos 2 setubalenses estarem aqui em Sesimbra, não é? Um local que tem um bocadinho esta rivalidade com Setúbal. É uma coisa que também tu sentes, não é? Eu senti muito, sobretudo na adolescência, uma certa ideia de que Setúbal e Sesimbra eram rivais. Hoje em dia, e sobretudo hoje em específico, parecem-me 2 cidades que partilham uma alma, com a sua proximidade ao mar, com a sua cultura do peixe assado. Acho que há mais a uni-las do que os setubalenses e os sesimbrenses querem. É verdade, eu também acho. Então, acho que, olhando aqui para a tua obra como um todo, e este foi, digamos assim, o desafio que me propus, acho que o tema comum é a marginalidade. Portanto, desde o Nova Lisboa, mesmo o Nova Lisboa, que acaba por ser, se calhar falas sobre a gentrificação, mas se concordas com isto ou se não concordas? É assim, é difícil não concordar, em parte, porque Sinais de Fumo é um livro obcecado com uma certa ideia de que estamos nas margens, e a verdade é que A Ponta de um Corno que se debruça sobre muitos dilemas que vêm associados a essa condição da marginalidade. Infelizmente, o meu propósito sempre foi muito mais tentar refletir sobre classe social, de onde a marginalidade é mais uma consequência, do que sobre a marginalidade a si mesmo. Mas nesta fase, que ainda acho muito embrionária do meu trabalho e que espero que ganhe tentáculos para longe destes territórios, sou forçado a concordar contigo. Uma ideia de um espaço que é alheio aos outros e quando entras tem características muito específicas e que há quase uma opacidade entre quem está de dentro e quem está de fora, não consegue ver realmente o que é que se passa lá dentro. A partir desse momento eu consigo acreditar. Também acho que há uma ideia de marginalidade literária, porque tanto Nova Lisboa foi um livro escrito num impulso anti-gentrificação, como A Ponta de um Corno, são 2 livros que não se deram dentro daquilo que é o meio literário. Eu lembro-me de há uns anos ter lido um texto do Diogo Vaz Pinto, um editor e crítico e entrevistador, em que ele dizia que muitos dos jovens escritores que estão a começar nem percebem que estão nas margens do rio literário. Eu sempre tive isso muito, muito presente. Sentir que a minha condição de morador do bairro do Viso, o meu crescimento como alguém que é herdeiro, sobretudo, de uma certa classe operária, trabalhador, muito afeta a uma certa esquerda, tudo isso fez sentir que provavelmente eu nunca ia sair das margens do rio literário. E se agora estou a começar a tentar nadar para fora de pé com a ajuda da Penguin, que decidiu apostar em mim, a marginalidade deixa de ser só uma característica da minha obra enquanto foco no que é que eu estou a tentar escrever, mas a marginalidade torna-se também uma característica da minha condição enquanto escritor, alguém que ainda não está realmente dentro do status quo literário. Uhum. E ainda pegando no tema do bairro do Viso e de Setúbal, da minha experiência pessoal, portanto, eu sinto que vivi no lado oposto ao teu, o privilégio versus a dificuldade. Portanto, eu estive em bairros, se calhar, Aranguês, assim, bairros um bocadinho, se calhar, mais de classe média alta, mas via, no fundo, a cidade de baixo. Tu estavas no bairro do Viso, em que tu vias a cidade a partir de cima. Como é que é ver a cidade dessa perspectiva e ter esta dicotomia? Olha, para ser muito sincero, essa visão que tu agora apresentaste, quase geográfica, em que o Viso é um bairro que está meio que encostado à Serra da Arrábida, eu até utilizo isso como device literário em Sinais de Fumo quando comparo o bairro do Viso ao mundo do Sonic the Hedgehog, em que parece que o mundo flutua distante do resto. Acerca
desta dicotomia entre o teu crescimento e o meu crescimento, eu acho que não são assim tão distantes. Dentro do universo do bairro do Viço, os meus amigos muitas vezes consideravam-me rico porque eu nunca passei fome. E isso ali era um critério determinante. Eu lembro-me das primeiras vezes que fui roubar fruta com os meus vizinhos, em que eu estava a ir roubar fruta, mas eu tinha maçãs em casa e os meus vizinhos estavam a roubar fruta porque não comiam fruta há semanas. Essas experiências são um abrolho gigante, porque eu via-me como pobrezinho. Eu via-me como pobrezinho porque não podia ter ténis da Nike, tinha que esperar que o meu pai pagasse a pensão à minha mãe para nós termos uma vida ligeiramente mais confortável. Então eu via-me muito como pobrezinho, mas quando comecei, e foi numa adolescência ainda muito madrugadora, quando eu comecei a ver a discrepância entre a minha pobreza, que se calhar era de classe média rasteirinha, com a pobreza de alguns amigos meus, em que a própria nutrição deles estava em xeque, foi um grande abrolhos. Houve uma coisa que também mudou tudo, que foi, por eu ser um jovem meio que alpinista social e por lá em Setúbal queria bué ter uma namorada Betinha, eu depois rapidamente conheci muitas pessoas do liceu e a comercial e fiz amizade com a Rita Faria, e a Rita Faria mostrou-me um bairro que era ao lado do meu bairro, que era Brancanes, onde eu, na minha cabeça de muito poucas referências, parecia-me uma espécie de Hollywood do Viso. E a amizade que fiz com a Raquel e com a Rita mostraram que eu não precisava de ir muito longe para quebrar as barreiras socioeconómicas que havia no meu bairro. Enquanto que, ao mesmo tempo, do meu prédio para o prédio da frente do meu vizinho João Paulo, havia uma diferença entre a hora de jantar eu ter algo para comer ou eu passar fome. E daí nasceu uma das melhores tiradas do meu avô, que uma vez convidando o João Paulo para vir jantar connosco, para ver se o João Paulo jantava, lhe disse, depois do João Paulo ter comido, acho que foi peixe assado, ou peixe grelhado, ou peixe frito, sei que foi peixe, o João Paulo de novo serviu uma talhada de melão, e o João Paulo disse, eu de melão não gosto. E o meu avô disse, dos meninos pobrezinhos gostam de tudo isso. E aquilo caiu muito mal, porque me pareceu o meu avô a ser muito snob. Mas o meu avô muitas vezes, depois ao longo da minha vida, voltou a esse exemplo para me dizer que à pala da Segunda Guerra Mundial passou muita fome, enquanto prisioneiro de guerra da Índia passou muita fome. Por isso, para ele era muito importante meter na cabeça do João Paulo que ele não tinha direito a ser esquisito. Infelizmente, acabou por também ter isso na minha cabeça, porque eu mesmo que hoje em dia tenho uma vida muito mais livre de amarras financeiras do que tive enquanto estava a crescer, eu não sou muito esquisito com as coisas e acho que também vem muito dessa experiência. Tu sentes-te preso ao tema, ou seja, o Alex Couto será sempre de certa forma do bairro, vives nesta dualidade constante entre o bairro e agora a capital, é onde estás num ambiente mesmo laboral e social diferente. Como é que tu consegues gerir estes dois mundos? Há meias dificuldades, verdade seja dita. O que eu sinto é que eu acho que sou uma pessoa que, por causa do meu crescimento no bairro do Viço, tive de aperfeiçoar muito rapidamente alguns soft skills. Eu tornei-me uma pessoa muito diplomática, porque ou era diplomática ou andava à porrada. E eu, quando tinha de andar à porrada, passava esse dia todo nervoso. Eu vou ter de andar à porrada, o que é que eu vou fazer de golpes? E depois, quando chegava à altura da porrada, nunca me lembrava do que é que tinha planeado. E eram sempre situações meio traumáticas e acho que se fizesse um esforço conseguia lembrar-me de todas essas situações. Quando eu chego a Lisboa e os meus diretores criativos estudaram no colégio francês, estudaram no colégio alemão e acham que têm um background web EDS porque pertenceram à Juveléu ou pertenceram aos No Name Boys e contavam umas aventuras maquiavélicas deles e eu me apercebia que eles estavam num nível de Betinho completamente diferente do meu, acabou por ser um bocado hilariante, porque eu percebi que nunca ia ser uma daquelas pessoas. Eu quando fiz 17 anos, acho que no dia em que fiz 17 anos, fiz uma daquelas festas de anos em que vamos jantar e depois íamos sair à noite, já melhores do que aquelas em que íamos ao McDonald's e todo o acidente. Mas numa dessas os meus amigos disseram, olha, afinal hoje não vamos poder sair à noite porque há uma casa em obras ali ao pé de Brancanes e nós vamos ter que ir roubar cobre. E eu fiquei, mas olha lá, isso parece super perigoso, cobre, ponto toda a eletricidade. A minha preocupação até era mais como o bem-estar físico do que com uma possível punição de sair de algo. E depois acompanhei-os nesta aventura de roubar cobre e obviamente como eu era o mais puto não deram nunca a minha parte da criminalidade que fizemos em conjunto. E eu ouvi os meus diretores criativos a contar histórias bem BDS, tipo de atirámos pedras a carros que estavam a passar ao pé do Estádio da Luz. E eu ficava, eu vivia ao pé de uma boca de ganza onde todos os meus amigos tinham determinadas grades furadas onde escondiam a ganza para quando havia rusgas,
fui jogado montes de vezes, muitas das vezes pagaram para eu só transportar uma coisa de um sítio para o outro, e eu, na minha inocência, achava que isso não era arriscado, porque a droga não era minha, estava só a transportá-la, e olhando para trás eu percebo que em situações muito problemáticas, e que eu vou ficar sempre, de certa forma, com um bocadinho de ter vivido isso. Hoje em dia até sou um bocadinho púdico em relação a isto, e em contextos como este não me importa de abrir o jogo, mas quando estou em reuniões com clientes de empresas de prestígio, ou quando estou num ambiente mais corporativo, às vezes olho para as pessoas e sinto que há tipo um mundo de distância entre nós. E a palavra que tu usaste, dualidade, eu uso muitas vezes como descrever, porque eu acho que, como eu cresci, está muito mais próximo de uma realidade chunga e de classe baixa, e onde eu navego agora está muito mais próximo de uma Lisboa burguesa, muito cínica, muito falsa, muito dada às aparências, onde às vezes ser hiper sincero como eu sou acaba por criar alguns problemas e chatices. Eu acho que geralmente cada livro é diferente e tem o seu processo de escrita, mas se conseguires dizer em traços gerais como é que é o teu processo de escrita, que tipo de ferramentas usas, se tens rotinas, não tens, como é que... Isso é o meu tópico favorito, eu adoro falar sobre isto, até porque eu acho que é a única coisa em que eu realmente posso dar um bom exemplo a outros pares da minha geração ou de uma geração mais nova que também vejam dificuldades nisto. Eu sou escritor numa altura em que já sou viciado à internet e não tenho muita culpa. Eu lembro-me quando os meus pais se separaram, o meu pai teve internet primeiro do que a minha mãe, então eu até chateava mais o meu pai para ir estar com ele, para poder ir à internet na casa dele, e acho que esta experiência de crescer metade na vida real, metade no mundo digital, dividiu o meu cérebro ao meio. E que ao longo dos últimos anos ele tem estado lentamente a colar-se, mas não com bons resultados. Eu simplesmente já não distingo muito bem sentimentos reais de sentimentos virtuais. Por isso o meu primeiro processo passa, em primeiro lugar, por um alinhamento desse mundo digital. Isto é uma conversa que eu tenho todo o gosto em ter contigo, porque tive-a com o meu professor e grande escritor português, Gonçalo M. Tavares, em que ele ficava muito curioso sobre como é que eu conseguia escrever, tenho de ter poucos anos e sendo de uma geração nativa digital. Eu não acho que seja de uma geração nativa digital. Eu só na adolescência comecei a navegar a sério na internet. Foi uma transição, não é? Houve uma transição e muito vívida entre a PlayStation 1 e o Game Boy Color para o Photo Aki e o Wi-Fi. Muito vívida essa mudança de tecnologia, era a solo ou num grupo de amigos local, para o mundo estar a aproximar-se graças à tecnologia. Então, o que eu disse ao Gonçalo na altura foi: o modo avião é o meu melhor amigo, desligar o Wi-Fi é uma ferramenta tão tecnológica como escrever no meu computador, e para mim, mesmo quando o meu ambiente de criação já é todo ele muito virado para a internet, passa por desligar da internet para conseguir estar concentrado. Isto é outra coisa que o Gonçalo dizia muito, que é: pensa no verbo concentração, a partir do momento em que é concêntrico é uma coisa só, não podes olhar para várias coisas ao mesmo tempo, por isso foca-te no projeto que tens em mãos. E aconteceu uma coisa mesmo muito engraçada, que foi, eu quando lhe disse que fazia isto assim, ele perguntou-me: então, e quanto tempo é que aguentas estar a escrever? Eu digo: vou tipo uma hora e meia sem ir à internet, depois vou ao telemóvel, tiro o modo avião, vejo se tive notificações, dou um salto no meu social, geralmente o que faço é comer qualquer coisa também, ou fazer um café ou um sumo, e volto para a escrita. E ele: consegues aguentar esse pêndulo ou esse vai-vem durante quanto tempo? E eu disse: por trabalhar, e por precisar de trabalhar para ganhar a vida e pagar a renda, não consigo fazer semanas inteiras, mas já fiquei sábado, domingo e o feriado, tipo assim um fim de semana prolongado inteiro a escrever. E eu disse: ok, muito fixe, então agora está na altura de pegares nesse belo tempo que estás a conseguir e conseguires prolongá-lo para meses inteiros, semanas inteiras. Depois ele dá-me o exemplo de como ele faz, que é: a família dele bate-lhe à porta do quarto onde ele escreve, dá-lhe assim um tabuleiro e ele come, e as filhas até lhe dizem, já conheci uma das filhas dele, até diz: pai, comem comigo só para nós conversarmos um bocado. Ou seja, há ali um misto entre ermita e criador literário. Devido à minha condição de trabalhador, eu não tenho acesso a essa realidade, mas posso ter a ambição de, nos tempos que estou dedicado à literatura, e ultimamente tem sido sobretudo desde que saio do trabalho e aos fins de semana, porque tenho um romance para entregar com alguma brevidade, estar o mais concentrado possível e fazer o serviço de dar à minha literatura ao máximo da minha concentração, já que já estou a escrever depois do final de um dia de trabalho. Isso é
estavas a falar por causa da internet, disseram uma coisa curiosa porque me fez lembrar uma citação da Phoebe Waller-Bridge, acho que é da Fleabag. Ela dizia que escrever era 90% internet, 5% talento, era qualquer coisa assim. E eu acho que é isso, um bocadinho, passava por essa parte, que é as dificuldades que tens durante o processo, porque nós, de certa forma, somos uma geração em transição, portanto, nós sabíamos o que era o mundo sem internet e agora com a internet, e, portanto, hoje em dia a pessoa está a ouvir música, está com as redes sociais ligadas, está a ver notícias, está ao mesmo tempo a ver um filme, está ao mesmo tempo com um livro a meio, e, portanto, este tópico da concentração, dirias que é a tua maior dificuldade, que é a pessoa precisa estar num certo mood para começares a escrever, fechado naquilo, porque e se interromperes, consegues voltar? Quais que são os teus vícios e as tuas dificuldades nesse sentido? Eu ainda tenho que voltar à pergunta anterior, porque eu acabei por não te responder totalmente acerca do meu processo, porque acabei por guiar a pergunta noutro sentido. Se pudermos voltar a esta... Sim, força. Claro. Coisas que eu acho mesmo muito úteis e que recomendo a toda a gente enquanto formador de storytelling, que ter um mood board por perto. No meu caso, eu gosto muito de uma escrita mais próxima do que tu chamaste muito bem cinematográfico, mas eu não me consigo orientar com a cinematografia dentro da minha própria mente. Eu acho que o meu pensamento acaba por ser muito mais verbal do que visual, então eu cerco-me de referências visuais. Okay. Todos os meus projetos literários mais maduros que tu listaste de início até agora, todos eles foram marcados com mood boards visuais muito presentes, com obras de arte, cenas de filmes... fotos de paisagens, detalhes arquitetónicos, tudo coisas que me ajudem a, quando estou a escrever, agarrar-me muito ao que é realmente concreto e agarrar-me com uma postura que, quando é descritiva, tem uma intenção muito clara. Eu este ano conheci a Rachel Cusk no Museu Louisiana, em Copenhaga. Não é no Copenhaga, é no subúrbio, mas perto de Copenhaga, e a Rachel dizia uma coisa fenomenal, que é, hoje em dia, a descrição é quase toda acessória. Se eu disser os pássaros estavam a cantar, eu não preciso descrever o som dos pássaros porque tu mentalmente já recorres a isso. Eu continuo a gostar muito da descrição e tenho algum ceticismo em relação à postura dela, mas para mim ter estes mood boards visuais ajuda muito a, em vez de estar a escrever algo que imaginei, estar a escrever algo que tem uma reflexão quase real. Outra coisa que eu uso muito no meu processo é música. E felizmente, em Sinais de Fumo, colhi alguns frutos de pessoas que gostaram muito da banda sonora do livro. Sim, está muito espelhado. Da banda sonora do livro. Para mim, a música ajuda-me a pisar territórios mentais onde eu, às vezes, já nem sequer quero ir. Mas quando eu estou a ouvir o Chas falar do Dodger, ou quando estou a ouvir o Faz Amor Comigo, eu lembro de todas as coisas que tinham a ver com isso. Lembro-me de uma determinada figueira que cheirava muito a doce. Lembro-me dos meus vizinhos fazerem grelhadas no meio da rua. Lembro-me bem de um certo tom de pôr do sol que parecia tipo assim um tom de pêssego lá no Rio Sado. Então eu acho que tanto a música como as fragrâncias, mas infelizmente não consigo convocar aromas enquanto escrevo, são altamente afetos à memória e gosto de ter a música por perto para me levar para estes territórios. Às vezes quando estou a pensar nestes settings, e há alguns que eu não tenho mood board visual para eles, eu quando penso na minha infância no bairro do Viso, são memórias algumas até muito foscas, mas de repente vem um gesto de alguém, e eu sinto que se descrever aquele gesto que veio com aquela música, eu vou estar mais próximo de uma certa autenticidade, que é a minha verdade. Então a música também está muito presente. Para além dos mood boards visuais e da música, há uma coisa que eu não faço, e que lá está, também foi um conselho que alguém me deu durante a minha caminhada, e nem me lembro quem foi, que é, sempre que tenho uma dúvida, não ir a correr ao Google perguntar. E é só porque quando tu estás num plano de concentração, só tu e o texto, ecrã completo. Eu neste caso agora tendo a usar o Ulisses, que é um software um bocado caro, mas que me permite quebrar o projeto literário em atos, em cenas, e depois dentro das cenas até em momentos da cena. Ajuda muito para uma organização macro do que estou a fazer. E isto, durante a redação de Sinais de Fumo, foi o meu principal problema, porque um gajo quando está a fazer um livro de 200 páginas ou 300 páginas no Word, é um bocado estranho perceberes onde é que estava o capítulo 15 e o capítulo 17, então o Ulisses, como me permite fazer breakdown disso, é um amigo tecnológico. Por isso, também tudo isto são ferramentas que me ajudam no meu processo. A música, o desligar a internet,
o ter mood boards. E falta uma, que é eu tenho muitos mood boards de texto. Isto é uma coisa muito doente que eu ando a colecionar há muitos anos, mas a parte mais dura para mim de ser escritor é a grande discrepância entre o gosto que andei a cultivar durante muitos anos, os livros de alta literatura e agora muito pós-modernismo que tenho lido, e o que eu consigo fazer. E é bué de doloroso chegar ao papel e trabalhar uma frase, e trabalhar uma cena e não conseguir almejar tipo o Don DeLillo, não conseguir almejar tipo aqueles escritores que eu gosto muito, a Teresa Veiga, a Ana Teresa Pereira, perceber que elas conseguem criar um universo que dá para entrar na leitura, e o meu é um conjunto de frases estranhas que parece que se fossem as fundações de uma casa, a casa ia cair. Por isso tenho cercado muito de mood boards textuais. E o que é que isso consiste? Eu estou a ler um livro que gosto muito do DeLillo, por exemplo, há uma página que eu acho perfeita, em inglês, geralmente eu leio muito em inglês, apesar de também ler muito em português, mas eu geralmente para os meus mood boards textuais prefiro o inglês, porque ao passá-lo para o português eu estou logo a dar ali uma primeira massagem para o texto não ser o que o original escreveu, ser já uma versão traduzida por mim algo martelada, e eu muitas vezes retomo, eu tenho estes ficheiros impressos, eu muitas vezes retomo, dou uma leitura, tento perceber o que é que eu gostei ali. É uma tensão entre uma frase curta e uma frase longa, é uma tensão entre dois tempos verbais, é uma tensão entre dois pronomes, é uma total quebra dos artigos, é uma não pontuação, estar constantemente a minar-me de técnicas que estou a ver os meus favoritos e que os ajudam a chegar a um nível que eu ainda não consigo sozinho. Olhar para estas coisas com frequência e começar a excluir-me destas técnicas ajuda-me, quando vou escrever, ter muito mais recursos estilísticos na minha mente. E pronto, eu acho que estas são mais ou menos as bases do meu processo. Sim, como há um filme do Woody Allen em que ele diz que se quiseres roubar, rouba os melhores. Portanto, é um bocadinho isso, não é? Rouba os meus favoritos. Sim. Se é para roubar, é para ser os melhores. Nós, há bocado também referiste um bocadinho a Gonçalo Leme Tavares, e na conversa prévia falámos sobre a tua formação académica, que é muito baseada, portanto, foi em estudos artísticos e depois uma pós-graduação em artes da escrita. Portanto, tu acabas por estar muito dentro da literatura, mas enquanto estudo, não é? E isso pressiona-te enquanto autor, porque... Ou seja, há autores que não têm essa formação académica e, portanto, por vezes estão mais libertos disso. Tu consegues libertar-te disso ou, pelo contrário, isso está sendo? É difícil, porque eu acho que estou muito liberto disso, mas ao mesmo tempo as pessoas de quem eu me cerquei através da academia têm um nível de exigência tão grande em relação ao trabalho literário que é impossível não sentir tipo o anjinho, o demónio nos meus ombros às vezes quando estou a escrever. Há uma pessoa que foi determinante no meu percurso e que provavelmente eu dizer isto ele vai ficar muito irritado, mas que foi o crítico e cronista e professor, que é o Rogério Casanova. O Rogério Casanova, quando eu acabei o meu semestre de arte do romance com ele, eu fui perguntar se ele podia ser o meu melhor amigo, porque ele ia acelerar a minha carreira em 20 anos. Basicamente eu tive essa sensação: se este homem tiver a paciência para me dar refs, eu vou ser muito melhor escritor do que se não o tiver. E ele disse então podia ser o meu melhor amigo, e que isso era uma coisa meio psicótica de perguntar a alguém, mas efetivamente aceitou ir tomar café comigo umas quantas vezes, e mais do que isso, temos mantido uma certa correspondência através de referências de livros que ele me dá. Eu faço o trabalho de os ler e depois muitas das vezes regurgito as minhas próprias reflexões sobre ele, um bocadinho como as que tu fizeste com os meus trabalhos, e que eu te agradeço por isso. Eu tento fazer mais ou menos o que tu fazes comigo, eu tento fazer com os escritores, para mim, ainda não estão realmente ao alcance. E sentir que tem estas pessoas, tal como tive o Gonçalo Leme Tavares, que passou de uma espécie de pessoa que eu respeitava muito a um homem que nem me deixa tratá-lo por você, por exemplo. Tê-los a darem-me referências e explicarem-me porque é que as referências são boas, fizeram-me sobretudo perceber que eu sou um escritor em 2024 com uma grande ambição em relação à minha obra e muito centrado no meu próprio mundo e no meu próprio tempo, mas eu não me posso esquecer aquela ideia do Voltaire de que estamos nos ombros de gigantes. Eu não posso esquecer que eu sou só o vértice de uma pirâmide que foi feita de uma tradição literária com muitos séculos.
E ter essa visão é, por um lado, muito empoderador. Sei que, tipo, eu li o Vitorino Nemésio, eu li o Jorge de Sena, eu li o José Saramago, até li a Agostina Dessa Luís, Ana Teresa Pereira, Teresa Veiga. Tipo, eu li muito. Saber que li tudo isto e que agora estou a criar com estas bases é empoderador, mas às vezes quando olho para baixo dá-me um bocadinho de vertigens. Por isso é que eu vou tanto para esta figura da pirâmide, que é para não cair daqui para baixo. Não é só tipo um escadote que eu subi, é mesmo uma coisa assim mais geométrica na minha mente. O que eu sinto muito é que o mundo académico tem regras próprias e codificadas. Eu adorava a minha presença no mundo do laboral enquanto college dropout, que tive durante muitos anos, mas quando a minha empresa, J. Walter Thompson, onde eu passei muitos anos da minha carreira, me ofereceu a possibilidade de estudar e me recomendou que eu fosse estudar, porque um dia podia sair da Thompson e a licenciatura podia ser uma ferramenta boa para ter, e eu lhes disse que não queria estudar publicidade, porque publicidade já eu fazia no trabalho e queria estudar literatura. Tive muito boa onda da parte da minha CEO e do meu diretor financeiro em relação a estudar uma coisa que me interessava mais. Os primeiros 3 anos de licenciatura foram muito perceber que o mundo da literatura tinha muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e que tinham acontecido sem eu reparar nelas. Eu descobri a história trágica marítima no meu primeiro ano de licenciatura e eu acho que é o livro mais marcante que li em toda a minha vida, por exemplo. Quando foi as artes da escrita, eu já tinha 31 anos, eu já entrei lá para fazer amizade e para aproveitar o networking com figuras que respeitava no mundo das letras portuguesas e já tinha uma mentalidade muito clara de que se tive boas notas na licenciatura, na pós-graduação tinha a obrigação de ter mesmo bons resultados. Então, eu próprio já me estava a pressionar, não foi preciso o mundo académico pressionar. Eu, como um rapazinho do bairro do Visa, chegar à pós-graduação, que me venderam como é muito difícil de entrar, porque são poucas inscrições, mas são todas as pessoas que têm jeito para a esquisa querem ir para lá, e vai ser muito difícil conseguir destacar, porque são pessoas muito talentosas lá. E depois eu chego e vejo que afinal eram só miúdos que tinham acabado de fazer a licenciatura e que foram fazer aquela pós-graduação enquanto estavam a pensar em que mestrado é que iam fazer. Estar mais próximo destas pessoas, sobretudo do Pedro Mexia, que é alguém que eu achava que ia ser um adversário ideológico, porque eu sou mais de esquerda e ele é mais de direita, e nós conseguimos respeitar-nos mutuamente um ao outro. Tanto que eu acabei o semestre a dizer que ia ser o primeiro 18 que ele alguma vez dava naquela cadeia. E ele depois deu-me 17 e eu acho que foi só para lixar, se eu não ter os 18 a tudo, mas pronto. Ter ficado com esta relação, com estas figuras, também me ajuda a olhar e pensar, se calhar há um lugar para mim na literatura portuguesa e se calhar em vez de ser uma fonte de pressão, é uma fonte de amizades e companheirismo e referências e aconselhamento. Como eu estava a dizer há bocado numa ótica de conversa informal de começarmos o podcast, eu acho que falei com todos os meus professores antes de assinar com a Penguin e expliquei-lhes a todas as propostas que a Penguin tinha dado para ter uma opinião deles. Pá, isto é uma grande mais-valia para um jovem que não sabe muito bem onde é que se está a meter no primeiro contrato editorial que faz. E pronto, de todos eles, eu claramente fiquei com um crush intelectual pelo Rogério Casanova. Pá, mas ainda no outro dia encontrei o Gonçalo M. Tavares na rua e o Gonçalo, que ele tem esta figura meio ermita do gênio solitário, e ele vê-me e fica tão feliz por me ver que deixou cair os livros que todos tinham debaixo do meu braço e depois para apanhar os livros deixou cair o telemóvel. E eu apliquei tipo, pá, isto é real, mas o Gonçalo M. Tavares está todo contente por me dizer isto é concreto. Por isso, sem dúvida, é uma fonte de pressão, mas também é uma fonte de empoderamento. Tu sentes que quando uma pessoa vai para um trabalho das 9 às 6, há ali um intervalo de trabalho, não é? A pessoa entra às 9, sai às 6 na escrita. Não é bem assim. Até há escritores que têm essa rotina. Tu tens bons dias de escrita, sentes que há bons dias de escrita ou momentos, ou na maior parte é difícil, sabes, aquele autor sofrido, ou até levas as coisas de forma mais leve? Como é que tu sentes no geral a escrita? Eu acho que... Bem, em primeiro lugar, eu passei muitos anos convencido que não era uma pessoa ambiciosa, porque entrei no mercado de trabalho e eu não estava a morrer de vontade de chegar a diretor criativo nem a CEO. E uns anos mais tarde percebi que eu afinal devia ser uma pessoa ambiciosa, porque eu fazia um dia de trabalho e depois chegava à casa e ia escrever 2 horinhas só para sentir que tinha escrito. Nós agora vamos entrar aqui numas concessões pessoais minhas, que são um bocadinho doentias e que eu espero que não leves a mal, mas
Eu acho muito que, devido à minha condição de escritor trabalhador, eu tenho de ser mais produtivo e eu não posso deixar o ecossistema capitalista que nos suga completamente a vontade de trabalhar mais do que o obrigatório ganhar. Mais do que isso, eu não posso deixar pessoas com menos talento e menos vontade do que eu passarem-me à frente só porque têm condições melhores para criar. E isto é uma pressão desmesurada que eu coloco em mim e que, com muitos amigos meus e pares da literatura, não funciona. Mas comigo estava a funcionar. Eu acho que não teria funcionado se eu não tivesse sido casado 10 anos com uma miúda que também era workaholic. A Maria Rita, grande fotógrafa portuguesa, ajudou-me muito a pensar nos meus tempos livres como tempos que podiam ser orientados para a produção artística. E ela dizia muito, em jeito de gozar, que eu, quando saía do meu trabalho como copywriter, ia para casa escrever, e não é muito distante da realidade. Mas a ambição de produzir e esta ideia de que eu não vou ver uma série para desligar a cabeça. As pessoas dizem muito isso, que é, eu vou ver qualquer coisa só para desligar o cérebro. Mano, eu não posso desligar o cérebro. Tipo, eu tenho que estar à altura não só do talento que achava que tinha, mas como do talento que estes pares e agora uma editora me percepcionam. E como eu te disse, as minhas estratégias de motivação não são as mais saudáveis. Eu tenho separadores abertos com livros que odeio e com escritores que acho que não merecem o sucesso que têm. E às vezes, quando não tenho vontade de escrever, dou só uma vista de olhos e vejo as pessoas com os apelidos ricos em consoantes e fico, mano... Mas diz-me uma coisa, que é... muitas vezes eu também tenho essa luta comigo próprio, que é sentir-me culpado por estar em casa a não fazer nada, quando devia estar a escrever. Também é uma armadilha. Onde é que está o ócio aí também no teu lado? Porque fazer nada, por um lado, também nos faz às vezes bem essa pausa. Ou seja, sentes essa pressão. Como é que lidas com isso? Muitos pares meus do mundo da escrita me dizem que eu vou rebentar o fusível muito rápido por não me permitir muitos momentos de pausa. E é verdade, eu às vezes sinto o cansaço tal que decido ir para a cama sem despertador e depois acordo tipo às 3 da tarde do dia seguinte, porque claramente eu estava ali quase a rebentar. E às vezes até tenho assim uns estados febris que eu sei que são uma consequência de estar a escrever em vez de dormir. Tipo mesmo quase escritor russo, não é? Um bocadinho, não é? Dostoievskiano. E eu não recomendo isto e não acho que isto seja saudável. Mas lá está, eu cresci com 2 avós muito afetos a ideais de esquerda e eu li o Capital, versão para jovens, quando tinha pai 14 anos, e aquilo ficou logo muito na minha cabeça que os meios de produção vão triturar para obterem o que precisam de mim e o que sobrar vai ser tipo uma gelatina sem grandes forças. Eu não vou comprar isso. Eu tive em conversa com o João David, o jovem contista que foi publicado no Bestiário, e ele estava-me a dizer tipo, tu tens que parar, man. Tu não podes escrever num dia em que vais odiar escrever. Infelizmente eu, quando começo a escrever, eu geralmente gosto de cair do desafio intelectual, gosto de me sentir frustrado comigo mesmo, gosto de não ter um diretor criativo a exigir que a minha criatividade seja assim ou assado, e gosto muito do escapismo que permite, que é, eu posso estar a escrever um livro que critica o capitalismo, ou posso estar a escrever, neste caso, um livro que critica a crise da habitação em específico, é um problema que o padre também sofre, também vem a casa aumentou um bocadinho, mas parece que quando eu estou a tratá-lo habitante daquele sítio sensível que é o meu computador, o mundo real fica um bocadinho mais afastado e eu posso concentrar-me só em superar-me e em conseguir fazer a melhor obra possível. E eu acho que, de certa forma, fiquei um bocadinho viciado nisso, fiquei um bocadinho viciado nesta ideia de que se eu me dedicar muito, coisas boas vão acontecer. E neste momento as coisas que já me aconteceram, e a minha carreira é muito curta, parecem quase mentira, parecem quase um sonho, e isso leva-me a querer e dá muita força para continuar. Estás a falar agora na tua obra, ainda que seja curta, já é um orgulho, diria eu, para te orgulhares. Tu consegues descartar ideias fora? Tens essa... Eu acho que é o que eu faço mais, sabes? Okay. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha profissão de publicitário. Eu estou muito habituado a ter ideias chumbadas por mim próprio, ter ideias chumbadas pelos diretores de arte com que trabalho, ter ideias chumbadas pelos meus diretores criativos e ter ideias chumbadas pelos meus clientes. Durante alguns anos isso foi mesmo uma grande tristeza, ver as minhas ideias serem chumbadas, e eu acho que isso tornou a minha própria criação literária um refúgio em que
eu é que decido o que é que chumba no show. Não é o cliente da Galp. A Galp é um anunciante com quem eu já trabalhei muitas vezes ao longo dos anos, então já tive muitas coisas que eu propus à Galp que não avançaram. O que é que eu posso fazer? Se tiver uma ideia melhor a meio, vou ter de mudar. E eu acho que isso é um serviço que faço a mim mesmo. Este livro que estou a escrever, que agora vou ter que entregar rápido, tem uma história muito engraçada. Eu estava a escrevê-lo já há 1 ano e tal, quando o meu gato entrou numa meia de leite em cima do meu computador enquanto queria festas, deitou-se todo torto e mandou a meia de leite taticamente para cima do teclado. Eu virei o computador do avesso muito rápido para que caiu o leite, mas eu perdi o ficheiro do meu livro. E isso, em vez de ser uma coisa que me assustava, perder 70 mil palavras, foi um super poder. Porque eu tinha um ângulo diferente e não estava a pesquisar ou perseguir o meu ângulo diferente porque não queria tentar a escrever o livro todo do início. Por isso, quando aquilo foi abaixo, eu só tinha guardado tipo as 10 melhores cenas no meu backup, porque aquelas eu não queria perder, e pensei, ok, então com a tua nova voz, com o teu novo ângulo, tenta lá trabalhar estas cenas, e as cenas metamorfosearam-se muito bem, até fiquei de certa forma contente. Por isso, descartar ideias não me preocupa, às vezes fico muito agarrado ao volume de trabalho que dediquei a uma determinada ideia, mas... Alguma vez passaste pela fase do síndrome de impostor, enquanto escritor? Sim, sobretudo no primeiro, a Nova Lisboa. Nova Lisboa foi uma espécie de fenómeno feliz, em que por causa dos cartazes a promoverem o livro teve uma fama maior do que eu estava à espera que ele sequer merecesse. Houve muita gente que leu e depois mandou mensagens, mas aquilo eram só textos soltos, pensei que fosse um romance. Estás sempre a dizer que queres escrever um romance. E eu disse, infelizmente não era esse projeto é só um desabafo acerca da gentrificação. Eu não sei se tu alguma vez visto Nova Lisboa é um conjunto de textos a queixar-me de estabelecimentos que eu visitava tinham fechado, de sítios e de ruas que eu gostava tinham ficado cheias de sítios que vendiam tostas de abacate, uma mudança da paisagem sonora, que só vieram trolleys e pessoas a discutirem francês, e eu, quando escrevi os textos, foi muito sobre essas mudanças. E eu olhava para o resultado final do livro, custava-me sequer a crer que aquilo era o meu primeiro livro. Eu queria escrever um livro gordo. Eu associava muito o mérito ao volume. E quando as pessoas começaram a ler, e algumas me diziam, o único texto bom é o conto que tu tens lá a meio, que era um conto que tratava de um complô entre o Fernando Medina e a estrela pop Madonna para ela ter estacionamento ao pé do Museu da Arte Antiga. E eu continuo a gostar desse conto, acho que é um clichê no ar, que é uma coisa que eu continuo a gostar muito, mas o livro em si parece-me quase só um suporte político para eu estar a dizer que estava muito chateado com a gentrificação. Então, quando aquilo vendeu muitos exemplares, não chegou aos 1000, mas 700 deve ter sido, e ainda por cima, quando eu fui extremamente candungueiro em relação ao livro e disse que só fazia 100 exemplares e depois as pessoas pediam mais, então eu ia imprimir mais e fingia que era a mesma edição, não estava muito em paz, nem com o meu processo, nem com o objeto final, nem com a forma como o vendi. Mas quando olho para trás eu tenho mesmo de estar em paz com ele, porque foi ele que me pôs no radar da Penguin, foi ele que me deu coragem para fazer a ponta de um corno, que eu acho um nível infinitas vezes superior a esse, e apesar de um certo síndrome de impostor, agora vivo melhor com a ideia de que há malta que escreve melhor, há malta que escreve pior, há malta que entende a literatura no nível muito próximo da genialidade, há outra malta, mais como eu, que reconhece a genialidade no trabalho dos outros e, felizmente, luta muito por consegui-la, mas ainda não está lá. Prefiro saber que não estou lá, mas que estou a trabalhar para isso. E que há espaço para todos, do que estar a deixar esse tal síndrome de impostor travar. O que agora me faz sofrer mais do que a síndrome de impostor é sentir, às vezes, que o meu trabalho não tem um ângulo hiper comercial, que eu gostava que tivesse, porque mal ou bem trabalhei com publicitário os últimos 12 anos, e às vezes penso que a minha obsessão com fazer algo artístico afasta-me um bocadinho de fazer algo comercial. E em Sinais de Fumo revelou-se isso, que eu ainda estou para esgotar a minha primeira edição, mas a minha editora tranquiliza-me imenso acerca disto e está-me sempre a dizer que está muito mais preocupada em que eu faça livros bons e que vendam por ser bons
do que eu estar a fazer livros para vender, porque provavelmente vou fazer um livro que nem vende nem a book. Mas isso era uma pergunta que eu quis fazer, que é, geralmente o mainstream, ou pelo menos os livros ditos comerciais, muitas das vezes são formulaicos. Tu queres chegar lá, mas ao mesmo tempo queres manter o teu estilo pessoal. Como é que isto é possível, seres mainstream, seres comercial, mas manteres o teu estilo pessoal, que não vá ao encontro da chapa técnica, assim, de ser formulaico? Olha, eu durante muito tempo, e a minha adolescência toda e os meus 20 todos, eu achava que não era inteligente o suficiente para a profissão de escritor. Que a profissão de escritor era algo que devia ser reservada a pessoas cujo pensamento por si mesmo já era muito próximo do genial. Gajos que eu hoje em dia reconheço no David Foster Wallace, no Thomas Pynchon, ou como eles dizem lá na Califórnia, Pynchon. Eu sinto muito que não era uma pessoa normal. E eu sou uma pessoa normal, eu não sou um gênio ermita da literatura. Depois, houve um professor meu das artes da escrita, que eu acho que foi o Gonçalo, que me disse: eu acho que tu, mesmo não sejas inteligente o suficiente para escrever um livro, numa altura que eu estava a desabafar sobre isto, ele disse: certeza que és engraçado o suficiente para escrever um livro. E aquilo deu-me uma coragem tão pateta, porque me fez pensar sobretudo nisso que estás a dizer, que é, talvez eu não consiga ir totalmente para o lado do mainstream, nem ir totalmente para o lado da arte, e esteja condenado a uma posição tipo boia a flutuar entre as duas coisas. Mas enquanto eu for fiel a mim próprio, aos tipos de histórias que gosto, e enquanto eu continuar a fazer este papel de continuar a ler os escritores que vieram atrás de mim, continuar a ler as coisas modernas que estão a sair, em vez de fazer da minha persona literária um gatekeeper, mas sim quase um cheerleader do que está a sair à minha volta, eu acredito que o karma vai estar do meu lado, e eu acredito que talvez vai demorar muito, ou talvez o sucesso não sejam 10 edições, mas acredito que um dia vou acertar no meio termo entre as duas coisas. Agora, não estou disposto a abdicar, e aquilo que tu estavas a dizer da ambição artística, não estou disposto a abdicar de todo o trabalho que adquiri em termos de referências, não estou disposto a largar essa bagagem. Como última pergunta, se não te fosse permitido escrever mais, acho que sentias que deste tudo o que tinhas para dar nestes projetos, ou ias ser uma pessoa frustrada? Frustradíssimo. Durante muitos anos eu achei que se escrevesse Sinais de Fumo tão bem como idealizava, chegavam. Eu sou muito fã de um filme do Paolo Sorrentino que se chama La Grande Beleza, em que o protagonista Jeppe Gambardella só escreveu um romance no início dos seus 20 e depois não publicou mais nada. Eu durante muitos anos achei que aquilo era perfeito. Tipo Harper Lee também com o Kill a Mockingbird. Eu escrevo este livro, homenageei todos os meus amigos do bairro do Viso. Os meus amigos que viveram muito próximos de mim vão se reconhecer na obra. Eu vou fazer com que muita gente que não pega num livro desde que tinha de ler, e isso é uma grande ambição minha, alargar os leitores, pegarem pessoas que não liam desde os Maias e lerem um livro celular por vontade. Isso é uma coisa de Sinais de Fumo, mesmo não sendo um sucesso de vendas. Eu já tenho algumas histórias boas de pessoas que voltaram a ler, porque são de Setúbal e é um livro passado do bairro do Viz, e isso dá-me uma grande satisfação. Mas lá está, os meus sonhos estão constantemente a ser superados e a acrescentar sonhos novos e mais ambiciosos. Este ano, Sinais de Fumo saiu, ter estado lá na Feira do Livro de Lisboa era o meu maior sonho, se calhar sem ser papá, porque eu gostava muito de ser papá. Mas pronto, quando lancei Sinais de Fumo e ver as pessoas à minha volta genuinamente entusiasmadas e os meus amigos de Setúbal a perguntarem-me: então, qual é que vai ter o teu sonho agora, mano? É ter um talk show ou quê, mano? Já não vais ser escritor, já lançaste 3 livros. Isso teve muita graça. E eu tive ali tipo umas 2 semanas em que estava nas 7 quintas, a viver um sonho concretizado. E depois, há coisa de uns meses, a minha colega de editora, Maria Francisca Gama, esgotou as primeiras 6 ou 7 edições dela e eu fiquei: afinal, o meu sonho agora é quente. E em relação a Sinais de Fumo, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi: eu reli o livro antes de o mandar à Diana Barrida, editora que está na chancela da Suma de Letras, e eu reli o livro e pensei: pô, eu não acredito que escrevi isto, man. Isto tem bué de mim e isto está bem melhor do que eu achava que o meu primeiro livro fosse ser.
Depois dá-se um processo que eu salvo erro, foi 16 ou 18 meses em que o meu livro foi editado pela Diana, revisto pela Horda Couto, paginado pelo João Santos e depois teve uma produção gráfica por parte da Penguin e uma capa desenhada pelo João Cardeon e Pedro Campis. Tudo isto demorou muito tempo e deu-me para digerir e ver o livro tornar-se mesmo um objeto editorial. Primeira vez que ele me veio parar às mãos, parecia-me num nível bom, a capa era boa, o papel era bom. Fiquei muito orgulhoso disso. Este ano eu voltei a relê-lo, já editado. E infelizmente, entre o processo desses 18 meses do livro sair, eu pós-graduei-me em Artes da Escrita, fiz amizade com o Casa Nova, conheci o Gonçalo M. Tavares, tive arte do ensaio com o Pedro Mexia, e agora que eu voltei a reler, há uma quantidade de erros que são tão palermitas, pá, que são mesmo... Tipo, eu acho que uso 3 vezes a metáfora buraco negro ao longo do livro. Isso é algo que foi claramente previsto intelectual da minha parte, em que eu podia ter tido uma sensibilidade maior para isso. Houve coisas que eu fiz muito bem ao pôr os personagens... Eu acho, isto é uma das minhas máximas como formador de storytelling, eu acho que personagens revelam-se em interações. Um personagem, quando diz a outro personagem, estou tão cansado, nossa vida é só discutir, mas depois eu não quero gritar mais porque a miúda já está deitada. Qualquer coisa assim, nós sabemos muito sobre a vida dele pelo que ele disse a outra personagem. Sim, não é exposição e não é descrição. Eu esqueci-me completamente disso. Eu tinha tanta coisa para dizer acerca de ter sido do bairro do Viso, que o narrador do livro está sempre. Nós crescemos na internet e sem internet e as tecnologias mudaram. Que eu fico, chaval, isto foi terapia para ti, não? Tu estavas mesmo chateado. É claro que também fiz isso bem em alguns momentos, e há um momento que eu gosto muito, 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 que é quando um dos personagens diz: "Por que a malta do bairro nunca vai à manifestação?" E o outro diz: "Mano, nós vendemos ganza. Mas por que vamos fazer uma manifestação? Nós temos sempre dinheiro." E o outro: bem visto. Então achas que se a malta vendesse menos ganza e há mais manifestações? Nunca vamos saber. Pronto, aquilo é a minha opinião acerca da situação, mas como foi uma frase que apanhei de um amigo meu, eu não tive coragem de a meter como uma voz do narrador. Quis dar à personagem que esse meu amigo representava na obra e que foi um gajo que eu até lhe disse: "Olha, que eu vou-te meter no meu livro, como é que te queres chamar?" E ele disse: "Mete o meu nome verdadeiro." E eu disse: "Não, mas não posso meter o teu nome verdadeiro quando tu apareces como traficante de ganza no livro e és traficante de ganza na vida real, mano." E ele disse: "Então mete Charlie Brown, mano, o gajo do Snoopy." E eu: "Charlie Brown." Ou seja, uma sacada gigante da cabeça do gajo, que depois o livro retrata, e essa frase é dele, então por isso eu dei uma personagem. Agora, relendo o livro, eu percebo-me que podia ter feito mais isso, em vez de estar com tanta verve acerca de dizer coisas que socialmente me incomodavam ao saber o meu peixe. Mas eu também acho que, enquanto autor, é natural tu olhares para o teu livro, para os teus livros, diria eu, é saudável, e vês que há ali sim coisas para melhorar. Acho que se olhasses para o livro e disseste que aquilo era perfeito, talvez... Emocional, não é? Acho que talvez fosse um bocadinho emocional. Eu agora deixei de me ver a mim, e isto foi também muito consequência dessas amizades com os professores e dos conselhos que eles me deram. Porque eles são mais cotas, estás a ver? Então não se estão a ver mais à frente no tempo e olham para mim e reconhecem se calhar algum entusiasmo que tinham, então querem muito aconselhar-me. E como eu sou um gajo que é tipo, se tiveres conselhos para me dar, eu vou ouvir todos os teus conselhos e tenho todo o gosto em... Mesmo que sejam coisas que eu discordo, eu consigo ser educado a discordar, porque aprendi isso no mundo do trabalho. Tipo, podemos estar a falar de uma matéria meio etérea como as ideias e mesmo assim eu não ficar ofendido ou ser uma besta corada, coisa que por acaso ainda vejo muitos pais da literatura, malta que se deixa irritar muito por percepções contrárias às deles. Eu estou na boa com percepções, tenho as minhas, mas gosto de ouvi-las. E estes meus professores, todos eles me disseram mais ou menos uma coisa que foi: deixa de ver a tua carreira em livros e passa a ver a tua carreira numa perspectiva de obra. E eu digo muitas vezes uma coisa que te vou contar agora, que é: eu este ano foi muito incrível, por finalmente publicar o meu romance com uma editora mainstream, apesar de durante algum tempo parecer que eu não ia ter grande imprensa. Depois, acho que foi tipo na mesma semana, eu saí no Notícias ao Minuto, no Público, no Expresso, no Observador. Ganhei muitos seguidores, ganhei muitos leitores novos, ganhei muitos haters também, que é uma coisa que acontece com naturalidade nestes campos artísticos. Às vezes as pessoas não conseguem lidar muito bem com o facto de que alguém está a concretizar os sonhos que elas têm, mas não estão a trabalhar no sentido de os concretizar.
E foi como se tivesse chegado ao fim da maratona e assim que a meta era o começo de uma maratona muito maior. E eu lembrei-me logo do que eles me disseram, tipo, mano, numa obra, eu se calhar não quero escrever só um livro. Por isso é que eu digo que ficaria frustradíssimo se Sinais de Fumo fosse só... Até porque eu não vejo Nova Lisboa como parte da minha obra, vejo como um momento muito especial de revolta minha em relação à crise imobiliária que me fez produzir um conjunto de textos. Mas A Ponta de um Corno e Sinais de Fumo são claramente... Eu vou começar a minha carreira olhando para o bairro onde cresci e homenageando os meus pares que deixei em Setúbal, porque se calhar fui um bocadinho mais ambicioso do que eles e se calhar eles até tinham capacidades para triunfar fora daquele universo muito específico e acabaram por situações familiares ou por falta de alguém incentivá-los ou até por preguiça ou por consumo de estupefacientes. Houve muita gente que eu deixei lá e eu queria começar adressando isso. Adressando, eu acho que é um estrangeirismo to address. Sim, eu Adressando isso, better play. Claramente agora estou a olhar mais para a frente, então isto é tão engraçado, porque eu este ano passei a ter mais cuidados com a saúde, com a gastronomia, com a culinária, porque pensei, eu tenho que viver mais tempo porque eu tenho que fazer mais um curso. Alex, obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado por me ouvir.